Olá, pessoal. Hoje eu vou contar um dos causos mais impressionantes que já passaram por aqui. Coisa que vai mexer com a cabeça de quem escutar. Então já vai deixando aquele joinha, porque essas histórias merecem atenção, não é mesmo? O negócio é o seguinte. Eu ouvi esse caso de um velho amigo que já tem lá os seus 70 anos, e ele me contou que se a gente tiver coragem de entrar no mato, talvez entenda o que aconteceu de verdade. Vamos ver no que dá. Era uma vez, naquelas bandas de Goiás, onde o céu é limpo e a poeira parece nunca parar de levantar, um homem chamado Joaquim. Ele era simples, morava numa casinha de barro com sua esposa e 2 filhos pequenos. Joaquim não tinha muita sorte na vida, mas também não se queixava. Ele era daqueles caboclos que trabalha de sol a sol e se vira com o que tem. Tinha um pedaço de terra, não muito grande, mas suficiente para plantar milho, feijão e criar uns animais. Mas o que a gente precisa entender, meus amigos, é que aquele pedaço de terra, que para ele parecia tão simples, estava em cima de um antigo cemitério indígena. E quem conhece o interior sabe, né? Tem coisa que o povo não conta, tem mistério que ninguém gosta de mexer. O tal do cemitério era algo que ninguém comentava abertamente, mas todo mundo sabia que ali aconteciam coisas estranhas. Joaquim, como bom homem do campo, trabalhava durante o dia e, à noite, gostava de tomar uma dose de cachaça e contar causos com os amigos no bar da cidade. Certo dia, ele ouviu falar de uma fazenda distante chamada Fazenda de Pedra. O povo dizia que ninguém chegava lá, e quem chegava não voltava para contar história. Diziam que por lá o tempo não passava direito e o céu ficava vermelho ao entardecer. E o mais estranho, os bois que passavam por aquele lugar nunca mais conseguiam ser recuperados. Sumiam no meio do mato sem deixar rastro. Um dia, depois de uma noite de forró, Joaquim resolveu que iria investigar esse tal lugar. Ele pegou o alforge, ajeitou a espingarda velha que ele sempre carregava e seguiu em direção à Fazenda de Pedra. A viagem foi longa, o sol estava quente e o caminho parecia não ter fim. A cada quilômetro, Joaquim sentia um calafrio, uma sensação estranha, como se alguém o estivesse observando. Mas ele seguiu em frente, teimoso como todo bom homem do campo. Depois de um bom tempo, ele chegou à tal fazenda. E, meus amigos, quando ele chegou lá, o que ele viu foi de arrepiar os cabelos. A fazenda estava em total silêncio. Não se ouvia o cantar de um pássaro, nem o vento nas árvores. Apenas o som dos próprios passos de Joaquim quebrava aquele silêncio mortal. Ele andou mais um pouco e viu a casa. A construção era grande, mas estava coberta de musgo e parecia abandonada. As janelas estavam quebradas, a porta de madeira escancarada e o telhado estava caindo aos pedaços. Joaquim entrou na casa e, ao olhar ao redor, viu que o lugar parecia ter sido ocupado há muito tempo. O cheiro de mofo estava forte no ar e a poeira cobria os móveis antigos. Foi quando ele ouviu o primeiro barulho estranho. Parecia um estalo, algo quebrando, mas não havia nada à vista. O homem, com os pelos da nuca arrepiados, resolveu seguir em frente. No fundo da casa, ele encontrou uma escada que descia para um porão escuro. Ele não teve coragem de descer, mas algo o puxava para lá. É aqui que o mistério está, pensou ele. E assim fez. Desceu a escada rangente e encontrou uma sala cheia de pedras. Não pedras comuns, mas pedras grandes, de formas estranhas, como se tivessem sido esculpidas por mãos humanas, mas de um jeito que não se via por aí. No centro da sala, havia uma enorme pedra no formato de um altar. Quando Joaquim se aproximou da pedra, sentiu um vento frio e ouviu sussurros vindos de todos os lados. Ele olhou para as paredes e percebeu que havia marcas, inscrições que ele não conseguiu entender. Foi então que ele viu uma figura, uma sombra, se movendo nas pedras. Ele congelou. A figura era alta, com uma capa negra que cobria a maior parte do corpo. O rosto, no entanto, estava visível. Era uma mulher, com olhos vermelhos brilhantes como 2 brasas. "Você entrou aqui, não deveria estar aqui", disse a mulher com uma voz que parecia ecoar na própria alma de Joaquim. Ele não sabia o que fazer, o medo o paralisou. A mulher levantou a mão, apontando para o altar de pedras, e antes que ele pudesse entender, algo como uma energia escura surgiu da pedra e foi em direção a ele. No momento seguinte, ele estava de volta à entrada da fazenda, com o corpo todo tremendo.
Ele não sabia o que tinha acontecido, mas o que ele viu foi o suficiente para fazer seu coração bater mais forte. Ele correu de volta para a cidade sem olhar para trás e nunca mais falou sobre o que viu naquela fazenda. Mas pessoal, sabem o que é mais estranho? Dizem que quem vai até a fazenda de pedra e vê aquilo nunca mais é o mesmo. Joaquim voltou para a sua roça, mas o olhar dele estava diferente. Ele nunca mais tocou na terra da mesma maneira, e sempre que o vento batia forte, ele olhava para o horizonte como se esperasse algo. Algo que até hoje ninguém sabe explicar. E assim, a história da fazenda de pedra continua a assombrar quem tem coragem de passar por lá. O tempo continua passando, mas os mistérios daquele lugar permanecem, guardados nas pedras e no silêncio que nunca se desfaz. Então, se algum dia você passar por aquele canto, tome cuidado, meu amigo. Pode ser que o que você veja você nunca mais consiga esquecer. Bom, essa história começa lá no interior de Minas Gerais, numa pequena vila perto do Rio São Francisco, onde o mato e a água se encontram e o silêncio toma conta de tudo. Dizem que ali o tempo não passa direito, e quem vive nas beiras do rio conhece bem as histórias que se contam por lá. Como a história de Vicente, um rapaz simples, mas de um coração bom, que se apaixonou pela filha do chefe da vila, a moça Maria Clara. Maria Clara era bonita demais, daquela beleza que faz qualquer um parar e olhar duas vezes. Ela morava numa casa grande perto do rio, onde o pai dela, um homem de respeito na região, tomava conta daquelas terras. A menina tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não queria saber de luxo, não. Ela adorava nadar no rio e andar pelos matos, com os pés descalços, sentindo a terra fria e o vento batendo no rosto. E foi justamente nessa vida simples e encantadora que Vicente se apaixonou. Vicente trabalhava como pescador, mas tinha muito mais a ver com a natureza do que qualquer um ali. Ele era daqueles homens que conheciam os rios, os pássaros e até os mistérios que a natureza escondia. Certa vez, ele escutou falar de uma lenda que falava sobre uma sereia que habitava o Rio São Francisco. Diziam que, em algumas noites de lua cheia, a sereia aparecia nas águas, com os cabelos dourados e a voz suave, cantando melodias que encantavam os corações dos homens e os puxavam para as profundezas do rio. Vicente, que já era apaixonado pela moça, não acreditava nessas histórias. Mas algo no fundo do seu peito dizia que, de alguma forma, o canto da sereia estava ligado ao destino dele e de Maria Clara. Então ele começou a se preparar. Preparou seu bote, colocou uma lanterna de óleo e saiu no meio da noite, quando o céu estava claro e a lua cheia refletia nas águas calmas. Ele remou, até chegar no ponto onde, segundo as histórias, a sereia costumava aparecer. As águas estavam quietas e o silêncio era profundo. Mas de repente ele ouviu algo. Um som suave, quase como um sussurro. A música vinha da direção do rio. Vicente parou sem saber o que fazer. A luz da lanterna tremia nas mãos dele, mas ele não desistiu. Ele remou até mais perto, com o coração batendo forte. Quando chegou mais perto, ele viu. Era uma figura linda, com os cabelos dourados, como diziam as lendas. Ela estava na água, flutuando, com os olhos fechados, cantando uma canção que parecia vir de outro mundo. O canto dela era tão doce, tão suave, que Vicente sentiu uma sensação estranha. Era como se tudo ao redor tivesse desaparecido, e ele estivesse completamente hipnotizado pela melodia. Mas então algo estranho aconteceu. A sereia abriu os olhos, e em vez de olhar para Vicente com a gentileza que ele esperava, ela o olhou com uma expressão sombria. A água ao redor dela começou a se agitar, e a voz da sereia, que antes parecia ser um encanto, agora soava como um grito. Vicente tentou afastar o medo, mas a voz da sereia estava tão forte que ele sentiu uma pressão no peito. Algo estava errado. De repente, a sereia levantou uma das mãos, apontando para ele, e antes que Vicente pudesse entender o que estava acontecendo, ele foi puxado pela água. Era como se o rio tivesse se tornado um monstro e ele não conseguia mais se manter à tona. O pânico tomou conta de Vicente e ele lutou para respirar,
mas a correnteza estava forte demais. Foi então que ele viu a luz do rio brilhando à sua frente, e como se estivesse sendo puxado para o fundo, ele sentiu seu corpo se afundando. No último suspiro de consciência, ele se lembrou de Maria Clara, e como se fosse uma premonição, ele ouviu o grito dela chamando seu nome. Antes que a escuridão o tomasse, ele teve uma visão. Ele viu a sereia se transformando, o rosto dela mudando, e o que antes parecia uma bela mulher agora era uma criatura monstruosa, com dentes afiados e uma expressão maligna. A sereia era, na verdade, um espírito vingativo que havia atraído os homens para o fundo do rio durante gerações, levando-os para nunca mais voltar. Vicente então foi engolido pelas águas, mas antes de desaparecer, ele viu lá no fundo do rio o reflexo de Maria Clara. Ela estava com os olhos fixos nele, com o mesmo olhar triste e perdido que ele já tinha visto antes. Vicente soubera que, de alguma forma, ela estava conectada com aquele mistério, com aquela força que habitava o rio. Quando o dia seguinte chegou, os moradores da vila procuraram por Vicente, mas não o encontraram. A única coisa que restou foi o barco vazio, balançando suavemente nas águas. Maria Clara, desesperada, procurou por ele em todos os cantos, mas nunca o encontrou. O que ela não sabia era que, durante aquela noite, Vicente havia encontrado o segredo da sereia, mas a um custo alto demais. E até hoje, dizem que nas noites de lua cheia, se você estiver perto do Rio São Francisco, pode ouvir o canto suave da sereia. Mas, cuidado, porque se você for até lá, pode ser que o canto não seja mais doce, e sim um convite fatal para aqueles que não sabem o que realmente se esconde nas profundezas. A história começa com um caboclo chamado Antônio, ou como o pessoal o chamava, Antônio de Zé Gregório. Ele morava em uma fazenda isolada no sertão de Minas Gerais, bem longe de tudo e de todos. A vida dele não era fácil, mas ele tinha um coração bom. Trabalhava duro na terra, cuidando de suas vacas, plantando café e feijão, e vivia simples como o povo do interior sempre vive. Mas o que o Antônio não sabia era que a sua vida estava prestes a mudar por causa de uma história que o povo sempre sussurrava entre as rodas de viola e nas noites mais silenciosas. A história da mulher que aparecia na estrada, especialmente nas noites de lua cheia, quando a estrada de terra ficava deserta e quieta, com o vento frio assobiando pelas árvores secas. Dizem que em algum momento do passado, uma mulher havia perdido o marido e os filhos em um acidente na estrada. Ela, desolada, ficou esperando por dias e noites a volta de sua família. Mas, como todo bom causo de terror, ela nunca teve um final feliz. A mulher morreu de tristeza e desde então dizem que seu espírito ainda percorre a estrada, esperando por sua família que nunca voltará. Antônio sempre achou que isso era conversa de gente supersticiosa. História de assombração não me pega não, dizia ele bem orgulhoso de sua coragem. Mas um dia, uma sexta-feira à noite, o destino lhe pregou uma peça. Ele tinha que fazer uma viagem até o vilarejo mais próximo para comprar umas coisas. Como sempre, ele pegou o cavalo, fez o caminho pela estrada de terra e seguiu viagem. O céu estava claro e a lua cheia iluminava a estrada como se fosse de dia. Mas a quietude do campo deixava tudo mais misterioso. Não tinha ninguém por ali, nem a sombra de uma árvore se movia. Quando Antônio estava perto de uma curva na estrada, ele viu uma figura à distância. Era uma mulher, vestindo um vestido branco, com os cabelos soltos ao vento, caminhando lentamente na estrada deserta. Antônio, como bom homem do campo, achou estranho ver alguém ali, no meio da noite, tão longe de qualquer casa ou vilarejo. A mulher parecia meio desfocada, como se não tivesse cor. Antônio foi se aproximando, e ao se aproximar mais, ele começou a perceber algo estranho. A mulher estava flutuando, não tocava o chão. Ele sentiu um arrepio na espinha. Não é possível, pensou ele. Isso não pode estar acontecendo. Quando ele já estava bem perto dela,
A mulher virou a cabeça lentamente e foi então que Antônio viu os olhos dela. Eles estavam vazios, como buracos escuros. Ele parou sem saber o que fazer. A mulher olhou para ele com um olhar vazio e disse, com uma voz baixa e gelada: "Você viu eles? Eles estão aqui, me esperando." Antônio não conseguia falar. O medo o tomou de tal forma que ele não conseguia mais se mover. A mulher começou a andar em direção a ele, lentamente, e a cada passo que dava, parecia que a estrada ficava mais longa e a noite mais fria. Ele então conseguiu reunir forças e gritou: "Senhora! O que a senhora quer comigo?" A mulher parou e o silêncio tomou conta da estrada. O único som que se ouvia era o vento batendo nas árvores secas. Ela então sorriu, um sorriso que parecia de dor e sofrimento. E, com a voz mais baixa que Antônio já ouviu, ela respondeu: "Não sou mais senhora, sou só a espera. Esperei por tanto tempo que esqueci o que é viver. Agora eu só posso esperar. E você também vai esperar comigo." Quando Antônio viu que a mulher estava se aproximando dele mais uma vez, ele se lembrou da história que o povo contava. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas o instinto lhe dizia que precisava sair dali o mais rápido possível. Num impulso, ele virou o cavalo e, com medo, galopou para longe, sem olhar para trás. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas algo o seguia. Ele sentia os olhos da mulher nas suas costas. Quando chegou na fazenda, estava exausto, e até hoje ele não sabe se aquilo foi um sonho ou uma visão. Mas depois daquela noite, Antônio nunca mais foi o mesmo. Ele se fechou para o mundo, evitava a estrada e principalmente evitava falar sobre o que aconteceu. O povo, claro, logo soube da história, e dizem que ele nunca mais foi o mesmo homem. Nunca mais foi o homem corajoso que desafiava as assombrações. O povo começou a contar que, até hoje, quem passa naquela estrada nas noites de lua cheia pode ouvir o som de passos lentos e sentir um arrepio ao ver uma figura vestida de branco caminhando pela estrada, esperando, como se o tempo não passasse para ela. E eu, pessoal, me atrevo a dizer que há algo de muito estranho nessa história, porque quem sabe a mulher da estrada não esteja à espera de todos nós, esperando o momento em que vamos finalmente cruzar o caminho dela e ser parte da sua longa espera. A história começa com um caboclo chamado João Pinto, morador de uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais. João sempre foi conhecido por ser um homem bom de serviço, daqueles que nunca se cansam de trabalhar. Sua fazenda não era grande, mas ele tinha tudo o que precisava para viver bem. Um pequeno rebanho de vacas, alguns porcos e, claro, uma esposa dedicada, Dona Maria, e 2 filhos pequenos, os meninos Pedro e Antônio. Mas a vida de João Pinto, que até então parecia tranquila, começou a se transformar depois de um evento muito estranho que aconteceu naquela fazenda e que até hoje ninguém consegue explicar direito. Naquela época, o interior de Minas estava em pleno ciclo de seca. As terras estavam secando, os rios estavam baixando e as chuvas não apareciam por quase um ano. Para sobreviver, o povo tinha que se virar com o que tinha. João Pinto não era diferente, mas ele estava determinado a salvar suas plantações e o rebanho. Em uma dessas noites secas, após um dia de muito calor, João Pinto decidiu ir até o rio que passava perto da fazenda para verificar se o nível da água havia subido. Era tarde e o céu estava coberto de nuvens escuras, mas não chovia. Enquanto caminhava pela estrada de terra, ele sentiu um frio na espinha, como se algo estivesse diferente naquela noite. Foi então que ele ouviu. O som vinha de muito longe, como o som de cordas sendo esticadas, uma música de violão distante. João parou no meio da estrada sem saber de onde vinha aquele som. Deve ser algum dos peões fazendo alguma brincadeira, pensou ele, mas a melodia era tão triste, tão melancólica, que ele sentiu um arrepio. Ele olhou para os lados e ao longe viu uma figura estranha. A figura estava a uns metros de distância, encapuzada, com um vestido escuro, e caminhava lentamente pela estrada. João pensou que fosse alguém perdido,
talvez algum viajante, mas à medida que ele se aproximava, o som da música ficava mais forte, como se estivesse vindo diretamente daquela figura. A figura então parou, virou-se para João e com a voz suave disse: "Você está procurando por algo?" João, assustado, balbuciou: "Não, senhor. Só estou indo até o rio para ver se a água subiu." "O que você está fazendo aqui sozinho numa noite dessas?" A figura não respondeu de imediato. Ela olhou para João com um olhar vazio e disse: "Eu sou aquele que você procurou, aquele que você pediu." João não entendeu a princípio. Quem poderia estar procurando ele? Ele não estava esperando ninguém. Mas antes que pudesse questionar mais, a figura deu um passo à frente e revelou algo surpreendente. Ela estava segurando uma corda longa, que brilhava como se fosse feita de prata. E ela começou a enrolar a corda nas mãos, como se fosse algo muito valioso. "Eu vim aqui porque você chamou. Acordei mesmo no silêncio da noite e ouvi sua voz." João estava confuso, o medo já começando a crescer dentro dele. Quem era aquele homem? Ele nunca tinha pedido nada a ninguém. A figura continuou a caminhar, como se estivesse em transe, e o som da corda sendo esticada parecia mais forte agora. Quando João tentou dar um passo atrás, o homem levantou a mão e disse: "Não se mova. Você não pode ir embora enquanto eu não terminar." João ficou paralisado, sem saber o que fazer. Ele tentou falar, mas sua voz parecia ter sumido. Ele só podia olhar para o homem, que estava agora cada vez mais próximo. De repente, o homem de corda ergueu a mão e apontou para o horizonte. "Eu sou o guardião de todos os caminhos que se cruzam. Você buscou algo e me encontrou. Agora, o que você quer de mim?" Foi nesse momento que João percebeu o que estava acontecendo. Ele não sabia como, mas parecia que o homem estava falando sobre algo que ele, de fato, havia pedido. Durante os últimos meses, ele havia rezado e feito promessas, tentando salvar a fazenda, tentando salvar sua família da seca que estava destruindo tudo. Ele tinha pedido a Deus uma solução, uma ajuda sobrenatural, sem saber que o preço seria alto. Com a voz trêmula, João disse: "Eu só quero que a terra se salve, que a água volte. Não aguento mais ver minha família sofrendo. Faça o que for preciso." A figura sorriu. Um sorriso que João não conseguiu entender. Mas o homem de corda fez um movimento, como se estivesse puxando algo do fundo da terra. A corda brilhou ainda mais forte e o som da música aumentou até ficar ensurdecedor. João não pôde fazer nada. Apenas viu a figura desaparecer com a corda, que se desfez no ar, como se fosse feita de fumaça. Na manhã seguinte, João acordou com uma sensação estranha. Ele olhou pela janela e viu algo que ele nunca esperava. O rio estava cheio, as plantações estavam verdes novamente e o sol brilhava de maneira intensa, como se fosse um novo começo. Ele correu até o campo e tudo estava em ordem. Mas ao voltar para casa, ele encontrou um detalhe perturbador. A corda que o homem de corda estava segurando estava lá, na porta de sua casa, enrolada. E ao pegar a corda, ele percebeu que ela estava fria, gelada como o vento da morte. Desde aquele dia, João Pinto nunca mais foi o mesmo. Ele olhava para a corda e sentia um arrepio em seu corpo. Sempre que alguém passava por aquela estrada, ele via à distância o homem de corda, observando, sem dizer uma palavra. Dizem que ele ainda está por lá, esperando o momento certo para cobrar aquilo que João pediu. Essa história aconteceu há muitos anos, nas terras de um povoado perdido em algum lugar de Minas Gerais, onde o mato é denso e as estradas de terra parecem não ter fim. Naquele tempo, o povoado vivia de forma simples e todo mundo se conhecia. Ninguém tinha pressa, a vida era devagar e o principal era cuidar da terra e do que a natureza dava. Mas, em um lugar perto da cidade, havia uma montanha, o Morro do Luar. E é lá que a história começa. Dizem que o morro tem um poder antigo, algo que vai além do que a gente pode entender. O povo da cidade sempre dizia para os mais novos que não era bom passar perto daquele morro de noite,
principalmente quando o céu estava limpo e a lua cheia brilhava forte. O motivo? Bem, ninguém sabia direito, mas todo mundo respeitava o aviso. Quem ousava subir até lá, ou mesmo atravessar o caminho de noite, nunca mais era o mesmo. A história começa com um rapaz chamado Antônio, mais conhecido como Tonho da Lapa, um caboclo valente que morava em uma fazenda ali perto. Tonho era conhecido por sua coragem, e sempre que alguém dizia, não faça isso, ele ia lá e fazia. Era assim que ele vivia. Mas, ao contrário do resto da cidade, Tonho nunca teve medo de nada, ou pelo menos era o que ele achava. Um dia, ele estava conversando com alguns amigos na taverna, tomando uma cachaça e falando sobre a vida. A conversa, como sempre, estava boa, até que alguém, meio rindo, disse: Tonho, por que você não sobe lá no Morro do Luar? Vai ver que essa história toda não passa de boato. O pessoal riu, e Tonho, na hora, ficou interessado. Ele nunca tinha dado muita bola para esse papo de assombração, mas aquele desafio mexeu com ele. Afinal, quem é que não gosta de um bom desafio, não é mesmo? Então ele olhou para os amigos e disse: vou subir sim. Amanhã, antes do sol se pôr, estarei lá em cima. E quem me conhece sabe que eu volto na boa. Dito e feito, no dia seguinte, Tonho pegou o cavalo e partiu rumo ao Morro do Luar. O caminho, como sempre, era tortuoso e cercado de mato fechado, mas Tonho não se importou. Ele estava determinado. A cada passo, ele sentia o cheiro do mato fresco, o som das folhas secas estalando sob os cascos do cavalo. E quanto mais ele se aproximava do morro, mais ele sentia que algo estava diferente. Não que ele fosse supersticioso, mas algo na atmosfera parecia mais tenso, mais pesado. Chegando lá, o Morro do Luar não parecia nada demais. Era uma montanha grande, coberta de árvores, e uma clareira no topo, onde a lua brilhava com mais intensidade. Tonho olhou ao redor sem ver nada de anormal. Mas antes que ele pudesse montar acampamento, algo aconteceu. O vento, que estava tranquilo até então, começou a soprar forte. As árvores balançaram e ele ouviu um sussurro baixo, como se alguém estivesse chamando seu nome. Tonho parou e olhou ao redor. Não havia ninguém. Ele riu de si mesmo, achando que estava ficando doido. Mas logo em seguida, o som se intensificou. Não era só o vento agora. Era uma voz, suave, mas clara, que parecia vir de dentro do próprio morro. Antônio? Antônio, venha até mim. Tonho não sabia o que fazer. Ele sentiu o coração bater mais forte, mas sua curiosidade falou mais alto. Ele seguiu a voz, que o guiava por uma trilha estreita, coberta de pedras soltas. À medida que ele avançava, a atmosfera parecia mais pesada e o ambiente mais escuro. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas a voz o conduzia sem que ele soubesse por quê. Quando chegou no fim da trilha, ele se deparou com uma caverna escura. A entrada estava coberta por vegetação, mas havia algo brilhando lá dentro. Ele então pensou: isso não é normal, mas vou dar uma olhada. Ele entrou na caverna, e o brilho que o atraíra vinha de pedras brilhantes no fundo. Quando se aproximou, ele sentiu uma sensação estranha. O ar estava mais denso, e ele sentia uma pressão crescente no peito. A voz agora não estava mais chamando seu nome. Estava sussurrando palavras que ele não entendia. Eram palavras antigas, que pareciam vir de muito tempo atrás. Quando Tonho olhou para o fundo da caverna, ele viu uma figura, uma mulher de pele clara e cabelos longos, que estava de pé, em silêncio. Ela o olhava com um olhar penetrante, como se estivesse esperando por algo. Seus olhos eram brilhantes, quase sobrenaturais, e ela parecia estar esperando que Tonho se aproximasse. Você é o escolhido, ela disse com uma voz suave, mas cheia de poder. Tonho não sabia o que fazer. Ele sentiu como se estivesse preso, como se não pudesse mais se mover. A mulher estendeu a mão e ele, sem resistir, avançou para tocá-la. Mas quando ele tocou a mão dela, sentiu uma dor imensa, como se fosse perfurado por 1000 agulhas. De repente, a caverna começou a tremer e a mulher desapareceu. Tonho caiu de joelhos, com o corpo todo tremendo. Ele sentiu uma força invisível o puxando para trás,
e o chão parecia se abrir sob seus pés. Quando ele olhou para trás, viu que a entrada da caverna estava se fechando, como se algo o estivesse prendendo ali dentro. Em um impulso, Tonho se levantou e correu, sem olhar para trás. Quando ele finalmente saiu da caverna, a noite estava ainda mais escura e o vento cessou. Ele subiu rapidamente no cavalo e voltou para a cidade o mais rápido que pôde. Quando ele chegou em casa, estava pálido, suado e tremendo. Ninguém nunca mais viu Tonho da mesma forma. Ele se trancou em casa e ninguém conseguiu mais tirá-lo da fazenda. Ele nunca mais falou sobre o que aconteceu, mas de vez em quando ele olhava para o céu e sussurrava para si mesmo: a voz. Ela me chamou, e o que é mais estranho, pessoal, é que dizem que, até hoje, quem passar pelo Morro do Luar à noite pode ouvir o som da voz, chamando quem ousar cruzar o caminho. Quem se atreve a ouvir essa voz nunca mais volta a ser o mesmo. O que acontece ninguém sabe, mas o que é certo é que o Morro do Luar guarda mais segredos do que podemos imaginar. A história começa com um homem chamado Sebastião, conhecido por todos como Sebastião da Estrada, um caboclo que passava a vida transportando mercadorias de cidade em cidade, carregando o que o povo precisava. Sebastião era homem bom, forte e muito respeitado. Ele morava sozinho em uma pequena fazenda à beira da Estrada do Vento, um trecho isolado que cortava a mata e passava por um velho cemitério que ninguém ousava se aproximar. O cemitério da Estrada do Vento era conhecido não só pela sua localização sombria, mas também pelas histórias que cercavam aquele lugar. Durante anos, o povo falava que em algumas noites de tempestade, os ventos sopravam de maneira diferente ali, e até o mais valente dos homens evitava passar por aquele caminho. O motivo? Diziam que o cemitério era amaldiçoado e que ali descansavam os restos mortais de pessoas que tinham sido vítimas de um antigo ritual de vingança. A história falava de um homem chamado Zé Barbosa, que teria sido enterrado ali após ser assassinado pela própria família, vítima de um grande conflito de terra. Mas Sebastião, sempre cético quanto a essas histórias, nunca acreditou nessas lendas. Ele sempre passava pela estrada, de noite ou de dia, sem medo. Ele sabia que o povo do interior adorava inventar história, e ele se considerava corajoso demais para dar ouvidos a isso. Mas, como toda boa história de assombração, ela começa quando menos se espera. Numa certa noite, Sebastião estava voltando para casa, depois de uma viagem até a cidade para buscar alguns produtos para o mercado local. A noite estava escura, o vento forte, e as árvores balançavam com a força da tempestade. Sebastião estava na Estrada do Vento, quase chegando em casa, quando o tempo começou a mudar de repente. Ele sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse fora de lugar. O vento parou e o silêncio tomou conta da estrada. Ele já estava acostumado com o barulho do vento e o farfalhar das folhas, mas naquela noite tudo estava muito quieto. Sebastião olhou para os lados e viu uma figura encapuzada, parada no meio da estrada. O vento voltou a soprar de repente, mas a figura não se movia, estava imóvel. Sebastião parou o cavalo, desconfiado. Ele sabia que o cemitério estava logo ali, mas nunca tinha visto ninguém por aquelas bandas. A figura, sem se mexer, falou com uma voz grave que parecia vir de longe. Você tem coragem de atravessar aqui, Sebastião? Esta estrada não é mais sua, nem sua alma é mais sua. Sebastião sentiu um arrepio na espinha. Ele olhou ao redor, mas não viu mais ninguém. A figura parecia falar com ele, e a voz parecia ecoar em sua cabeça. O cavalo, normalmente calmo, começou a se agitar e a relinchar nervoso. Sebastião tentou ignorar o medo, mas a figura estava paralisada, como se estivesse esperando por algo. O que você quer de mim? Perguntou Sebastião, tentando não mostrar o nervosismo na voz. A figura levantou uma mão e foi quando Sebastião viu algo que nunca imaginaria ver. O capô da figura se levantou lentamente e ele viu o rosto de um homem, mas com os olhos vazios, como buracos profundos. Ele não tinha expressão e a pele parecia envelhecida, desfigurada.
Sebastião ficou paralisado, sem saber o que fazer. A estrada que você atravessa não é mais sua. Ela pertence aos mortos, e eles esperam por você. Seu tempo acabou. Antes que Sebastião pudesse reagir, o cavalo começou a se agitar ainda mais, e a figura se moveu em direção a ele com passos lentos, mas firmes. Ele não conseguiu mais controlar o animal, que começou a correr descontroladamente, passando por cima das pedras e saltando as raízes das árvores. A estrada parecia se estender infinitamente, e Sebastião não conseguia mais ver nada à sua frente. Tudo estava escuro, e o vento estava agora como um turbilhão, soprando com força. Ele olhou para trás e viu a figura ainda ali, parada, olhando para ele, como se estivesse em sua mente, como se estivesse vendo tudo o que ele via. E então o silêncio caiu sobre ele novamente. O vento cessou, o cavalo parou abruptamente e Sebastião caiu do cavalo, atordoado. Ele levantou-se rapidamente e olhou ao redor. A estrada estava diferente, as árvores pareciam mais altas, e o caminho que ele conhecia não estava mais ali. Ele estava perdido. Foi quando ele viu o cemitério à sua frente. Mas o mais estranho é que o cemitério estava mais perto do que ele jamais imaginou. Ele viu as lápides, algumas quebradas, outras cobertas por musgo. Ele viu o nome Zé Barbosa gravado em uma das lápides e ao lado dela uma cruz que parecia ter sido recém-colocada. Ele sentiu uma presença ao seu lado, como se o tempo tivesse parado e ele estivesse preso naquele lugar. A visão da estrada desapareceu e Sebastião se viu diante de algo que ele jamais imaginaria. O homem que ele vira na estrada estava diante dele com um olhar vazio, mas agora com uma expressão de raiva. Você não devia ter cruzado o meu caminho, disse o homem com voz grave. Sebastião tentou correr, mas as pernas estavam pesadas, como se o chão o segurasse. Ele ouviu risos, risos vindos das sombras, como se o próprio cemitério estivesse zombando dele. Ele não sabia o que fazer. Sentia que não tinha mais controle de nada. A imagem do homem de capô apareceu em sua frente, e ele se sentiu como se estivesse sendo consumido pela escuridão. Na manhã seguinte, a estrada estava calma novamente, como se nada tivesse acontecido. Sebastião nunca mais foi visto. Algumas pessoas dizem que ele ficou preso no cemitério, enquanto outros acreditam que ele desapareceu por ter cruzado o caminho dos mortos. O que se sabe é que até hoje, quem se atreve a passar pela Estrada do Vento, especialmente à noite, sente uma presença estranha. O vento fica mais forte, as árvores se balançam de forma diferente, e se você olhar bem, pode ver a sombra de uma figura encapuzada, esperando por alguém. E assim, a lenda do cemitério da Estrada do Vento continua, com o nome de Sebastião sendo sussurrado por aqueles que ainda têm coragem de atravessar aquela estrada, sem saber que, talvez, ele ainda esteja por lá, preso entre os mortos e os vivos.